Olá, Papo d'Oro, na segunda entrevista prometida para o nosso público com o presidente do Sismub, Carlos. Como é que vai? Tudo bem? Firmeza. Firmeza. Graças a Deus. Carlos, a repercussão da sua entrevista na semana passada foi algo muito importante. Isso significa que alguma coisa de bom você disse. Houveram várias críticas dos posicionamentos, mas isso tudo a gente sabe, porque é importante as pessoas discutirem e questionarem. E os internautas fizeram outras perguntas e nós vamos trabalhar isso hoje para que você possa esclarecer. Está preparado? Opa! Muito bem. Uma servidora que fez a seguinte pergunta: eu gostaria de saber do Carlos como ficará agora a situação do cartão de alimentação Bancred dos funcionários que ainda tinham saldo no ano de 2015 e que não receberam. A situação da Bancred não é uma situação fácil, tá? Vale lembrar que nós lutamos para a implantação de um cartão aqui em Bragança Paulista, Marco, porque antes a gente tinha uma cesta in natura que não valia R$45. Com o passar dos anos, através de muita luta, conquistamos aí o cartão alimentação. Sim. Tivemos no começo uma empresa boa e depois, infelizmente, esse fiasco que acabou sendo essa empresa que acabou falindo. Sim. Ela declarou falência, só que nós não temos nada a ver com a falência da referida empresa. Nós entramos com uma ação coletiva e já ganhamos em primeira instância. Sim. Né? Nós chamamos os servidores aqui para apresentarem aqui os status de quanto eles tinham de crédito, todos, a maioria vieram aqui e ingressamos com a ação. Fez um valor aí total de quase R$90 mil, mano. E daí entramos com a ação, foi julgado em primeira instância a favor do sindicato. Só que a empresa está recorrendo, né? Ela está alegando que ela faliu e também nós vamos recorrer. Se for o caso, nós vamos até penhorar os bens da empresa. Sim. Então esse processo ainda tramita, ainda não está em segunda instância e vamos aguardar. Acredito eu que até o final de 2018 nós temos uma resposta para esse processo definitiva. Perfeito. Quer dizer que então está havendo uma ação. Está tramitando o processo, não está parado e até agora estamos ganhando o processo. Tá certo. Então, está sanada a sua dúvida aí, quem perguntou. Tem uma outra pergunta que eu achei muito interessante. Os concursados em cargos de comissão, sobe o salário e muitos ficam mais de 4 anos em cargo de comissão. Como é que fica para a aposentadoria? É computado todo esse valor total para a aposentadoria. É computado? Isso, inclusive FG, tudo que o servidor municipal tiver. Perfeito. Tá? Então ele tem esse direito. Isso porque, na verdade, é que a tabela de cálculo do INSS, ela é de setembro, salvo engano, de 1994, lá com a mudança da moeda para cá. Como que é feito esse cálculo, Carlão? É a soma de 80% dos maiores salários. Sim. Então é computado, sim, para fins de aposentadoria. Ou seja, se o servidor, numa situação, ele ganha R$2.000, só que ele teve nos últimos anos aí um salário de 5 mil porque era cargo de confiança, ou teve FG, que chega até a dobrar o salário, no final das contas é contabilizado sim para fins de aposentadoria. Tem vários casos aqui no Sismub, pessoas que nos procuraram, tem alguns casos que não foram atendidos pelo INSS, tem até ação ganha. Perfeito. Espero que o nosso internauta esteja satisfeito com a resposta. Existia um caso nas gestões anteriores que se fala da educação. Né? Bastante falado que educação. Alguns foram levados para a área da saúde. Ah, sim, os readaptados. Os readaptados.
Você viu alguma novidade a respeito agora nessa nova gestão? Não vi nenhuma novidade. Aliás, eu quero até mandar um abraço para o secretário municipal de educação. Na primeira entrevista dele, achei um homem muito simpático, coerente e muito pautado dentro do princípio da legalidade, que é a nossa marca aqui. Então, eu quero, sem dúvida nenhuma, me referir à pessoa dele com muito respeito. E já teve alguns servidores que procuraram ele, foram muito bem atendidos, e futuramente a gente também vai procurar o secretário, mas pelo que eu estou percebendo, ainda não é prioridade da administração mexer com os readaptados. Vale lembrar, Marco, que a prefeitura, anos atrás, ela nunca respeitou os readaptados, né, que está dentro da Lei 457 do plano de carreira do magistério do município, né? E também no INSS, os reabilitados. E a prefeitura não reconheceu, mas a partir de uma ação nossa, coletiva, em 2013, a situação começou a mudar aqui em Bragança Paulista. Só me responda uma coisa, por que as pessoas têm ódio do sindicato, se quando eu venho aqui, eu faço as perguntas e você responde? Você tem uma explicação para esse fenômeno? As pessoas que têm ódio, que é uma palavra muito forte, eu não tenho ódio de ninguém. A gente pode até não gostar de determinada pessoa, que é normal, a gente lida com pessoas, a gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Mas quem tiver ódio porque não foi seu pedido atendido individual, e porque nós não buscamos ali legalidade para atender, eu sinto muito, continua com ódio. Mas aqueles que estão com ódio e nem sabem por que estão, vem aqui, conversa comigo, que eu faço questão de poder ajudar. Você está com o Sismub de portas abertas para esclarecer. Isso é básico e importante no sindicato. No Brasil hoje os sindicatos, eles estão meio que malfadados, mas de alguma forma, tudo que eu te pergunto você responde e me mostra a lei, me mostra o processo, e fica até difícil eu brigar com você. Eu queria brigar com você. Mas fica à vontade. Tá? Muito bem. Hora aula dos especialistas. Essa é uma questão que eu achei interessante. Esses especialistas, eles têm hora relógio, 1 hora. E qual é a posição se uma aula é de 50 minutos? Não, na verdade, a pessoa, a colega ou colega que perguntou, que eu não sei, está equivocado ou equivocada. Aqui no município de Bragança Paulista, mesmo com a Lei 457, que regulamentou o magistério municipal em 2005, pela gestão do atual prefeito, né? Sempre foi hora relógio. Sim. Os professores do município de Bragança Paulista sempre foram escravizados a trabalhar na hora relógio. O que existe aqui no Sismub, já que é para a próxima pauta de reivindicação, que é uma bandeira de luta, e desde o ano passado nós já estamos pesquisando em algumas cidades, inclusive cidade vizinha de Pinhalzinho funciona assim. Nós estamos já começando a levantar elementos, dados, informações, leis municipais que regulamentaram nos outros municípios, para que o professor aqui em Bragança também trabalhe hora-aula, 50 minutos. Não hora relógio, como sempre foi, nunca foi diferente. Então, o sindicato está vendo isso. É a nossa próxima bandeira de luta, que nós estamos encampando aí nesse projeto desde o ano passado. Pontuação, também da educação. Qual a posição do sindicato diante da situação de pontuação dos professores serem através de cursos e dias trabalhados, onde as faltas podem ser grandes, por mais uma vez que fizer qualquer curso, ele repõe um ponto perdido pela falta? Eu não entendi muito bem essa pergunta, você entendeu, não? Na verdade, parece-me que é uma pergunta bem individual. Sim. Aí, porque a Lei 457, que regulamenta a pontuação por assiduidade, ou por cursos à distância, ou cursos aí, de aprimoramento, seja qual curso for que estiver
dentro da Lei 457 para evoluir, para pontuar, ela está muito bem clara na Lei 457, mas eu gostaria de conversar com essa pessoa que está se sentindo prejudicada e nos procurar, porque nós já entramos com várias ações individuais de pessoas que estão sendo prejudicadas nessa questão da pontuação. Perfeito, procure o sindicato e vai ter a resposta. ATPCs ou HTPC e a obrigação dele e a legislação dele, que são aquelas reuniões e o tempo de permanência mesmo sem aluno. Tem um professor aqui que diz: na falta dos professores especialistas ou nas escolas que não os têm, os professores da sala de aula têm que assumir as aulas nos horários das HTPC, que é feito no mesmo momento das aulas que usamos para nos orientarmos com a coordenadora. Revisitar semanário, corrigir cadernos, entre outros. Assim não recebemos pelas aulas dadas e também não fazemos o HTPC. Está me parecendo aí uma situação pontual. Eu tive várias reclamações a respeito disso. Ah, é? O uso perfeito. Então, dessas ótimo. pessoas. Então, no seu horário de ATPC ou HTPC, trabalhando como especialista? Está trabalhando como especialista e está indo para a sala de aula. Tá, então vou responder de forma objetiva e clara. O SISMUB, em 2012, o que eu fiz? Eu oficiei a prefeitura para que ela cumprisse a lei de 1/3. Que lei que é essa, Carlão? Você conhece, Marador? É a lei 11.738 de 2008, que regulamenta 1/3. E em 2012 nós oficiamos a prefeitura, porque depois de muita conversa, muito diálogo, não teve conversa, e a prefeitura mandou para a Câmara e aprovou a lei 735/2012, que é a lei de 1/3, que garante esse 1/3 desses colegas aí que estão reclamando. Ora, se eles estão trabalhando em desvio de função e perdendo HTPC, ou seja qual for tipo de HTPC ou HTP coletivo, ou ele deve procurar o SISMUB. Por quê? Para explicar aqui para o Dr. Paulo ou para o Dr. F, para a gente entrar com uma ação para ele. E é por isso que nós entramos com muitas ações da Lei 735 de 1/3, quase 850 ações. Foi por causa desse desvio de função. Muito bem. Nossa. Procure o SISMUB. Nós temos um problema na nossa sociedade. Sabemos reclamar no Facebook, sabemos reclamar nas rodinhas de bar ou nas lanchonetes, mas não procuramos os nossos direitos. Então falar é fácil. Você me garante e me garantiu que os problemas foram resolvidos no atendimento, que não tinha problema, foram algumas dúvidas só, e que se colocou à disposição para atender as pessoas. Essa é a diferença de você mostrar a verdade para o funcionalismo. Eu gostaria que você falasse a respeito de Pinhalzinho. Eu soube, você me informou que vocês ganharam um processo em Pinhalzinho, onde estavam tentando dizer que vocês não eram sindicato em Pinhalzinho. Isso já está resolvido? Tá, nós já ganhamos. Vou falar de forma mais... Vou contar a história primeiro, para as pessoas entenderem. Eu estou no SISMUB como presidente desde 2008. Sim. O SISMUB foi fundado em 90. Mas em 1993, a diretoria que estava aqui no SISMUB, ela fez uma assembleia de extensão de base. Essa extensão de base colocou dentro da base territorial a cidade de Pinhalzinho, Pedra Bela, Joanópolis, Vargem, Piracaia e Tuiuti. Isso em 1993. E em 2013 eu fiz uma assembleia ratificando a de 1993. Ou seja, nós temos duas assembleias registradas em cartório que Pinhalzinho faz parte da base territorial de Bragança Paulista, do SISMUB. O que ocorre é que tem um grupo lá de 4 servidores, tem 4 associados, eu acho, se tiver, que estão tentando montar um sindicato lá em Pinhalzinho. Sim.
Eu lamento muito, mas eles, desde 2013 que eles estão tentando, nem sócio eles têm. Quem é sócio lá somente a diretoria fundadora. Se tiver 10 sócios lá, tem muito. Enquanto nós temos mais de 100 sócios. Isso é resultado do nosso trabalho aqui em Bragança Paulista e dos trabalhos que a gente desenvolve lá, perto do servidor de Pinhalzinho. Então, essa notícia, eu sinto muito, mas ela acabou de ser derrubada agora, dia 27 de janeiro, né? Que saiu o acórdão, porque a federação ela entrou com uma ação contra o SISMUB, dizendo que a contribuição, que nem me interessa por contribuição, viu, Marco? Que fique bem claro, né? A gente trabalha para a prefeitura, a gente recebe da prefeitura e nem me interessa, mas a federação, ela entrou com uma ação, tá certo? Contra a prefeitura de Pinhalzinho, que estava repassando a contribuição dos servidores para a Bragança Paulista. E o juiz, tanto o juiz em Bragança Paulista como o tribunal, julgaram no mesmo sentido que a contribuição sindical é do Sindicato de Bragança Paulista. Então foi uma vitória que nós tivemos. Tem o número do processo, você tem também, mandei para você. Se alguém estiver interessado, procure o SISMUB. Perfeito. Você considera o SISMUB atuante de verdade ou deve ainda alguma coisa? Mário, quem que vai me dizer se o SISMUB é atuante são os servidores. Por quê? Eu comecei aqui com 1.500 sócios, hoje eu tenho quase 2.800, tá? Só aqui em Bragança, fora os muitos associados na extensão de base, que só vem aumentando. Por outro lado, nós temos aqui no SISMUB 30 tipos de processo. Para você ter uma ideia, Mário, só na educação eu tenho um professor que tem 7 processos aqui no SISMUB. Mas, Carlão, o que isso significa? Significa num total, fazendo um total de quase 6.000 processos. Mas, Carlão, e daí? 6.000 processos, 30 processos diferentes? Eu digo para você que nós temos, o SISMUB tem para receber para os servidores, eu ficar ligando nos próximos 8 anos, 20 milhões de reais. Então, quem que vai dizer se a gente é atuante é o servidor, tá certo? O que eu me proponho a fazer aqui é um trabalho sincero. Sincero, eu não sou perfeito, eu erro e vou continuar errando. Admito os meus erros como ser humano, como sindicalista, mas vou sempre ser sincero naquilo que eu acredito, que é defender os direitos dos trabalhadores de Bragança Paulista e região. Muito bem. Carlos, mais uma vez eu estou satisfeito e essa entrevista foi menos contundente, ela foi mais para que se pudesse responder e dar uma continuidade. Eu vou colocar o programa Papo Doro à sua disposição. Todas as vezes que houver alguma necessidade, pode me ligar, eu vou atendê-lo e terei o maior prazer em vir aqui e para poder esclarecer esse público que é um público que infelizmente ganha mal. No Brasil não existe um bom salário e eu acho que o sindicato tem que ter a vontade e a força de lutar pelo trabalhador. O seu papel de sindicato é importante em Bragança e eu jamais aceitarei um sindicato ligado ao poder, porque um sindicato ligado ao poder não é sindicato. Até o próximo programa.